Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Raio X. Hoje é um episódio muito especial e, como sempre aqui no programa, eu conto uma história que tem a ver com o convidado. Eu vou escolher uma história do George Harrison, integrante dos Beatles. Ele, que você que não sabe, muita gente não sabe disso, logo depois da morte do John Lennon, o George Harrison recebeu, né? Como se fosse um presente. Teve um atentado contra a vida dele na casa dele, um cara invadiu a casa dele e esfaqueou o George Harrison, uma história trágica. E uma coisa que eu queria falar desse momento do esfaqueamento do George Harrison é que chegou a enfermeira ali no George Harrison perguntando se ele estava bem e ele virou para ela e falou assim: por que isso nunca acontece com os Stones? Eu acho um jeito maravilhoso, porque é a mistura do rock, da rebeldia do rock com a comicidade. Eu acho que é imbatível quando você quer ser resistência para alguma coisa, quando você quer protestar ou quando você simplesmente quer se divertir. Eu tô contando essa história porque hoje a gente tá recebendo o Roger do Traje a Rigor, uma das lendas do rock nacional, que brilhou muito com discos vendidos, assim, inúmeros discos, dono e vocalista da banda, que é participante do maior talk show do Brasil, o Roger. Muito obrigado, Roger, por ter vindo. Obrigado a você por me convidar. Olha, eu queria... Agora, só comentando sobre o George Harrison, claro, foi uma piada, mas acontecia com os Stones também. Talvez não a facada, mas outras coisas. Você vê que a grama é sempre mais verde do outro lado, né? Eu queria começar falando com você, Roger, algumas coisas. Assim, geralmente eu começo o programa pelo começo. Geralmente eu pergunto um pouco aqui para a pessoa que está sendo entrevistada quem era o pai e a mãe da pessoa, porque eu acho que isso diz muito sobre a pessoa. É verdade. Então eu gostaria que você falasse um pouco quem é seu pai e quem é sua mãe, como foi a relação com eles. Meu pai era engenheiro agrônomo, né? Ele é de Jacareí. Muita gente pensa que eu sou de Jacareí, mas não, eu sou de São Paulo mesmo. Meu pai era de Jacareí e minha mãe era professora de inglês particular, né? Era mais dona de casa mesmo, e filha de juiz de direito. Enfim, minha mãe tinha o talento artístico também, sabe? Ela quis ser cantora e tal, mas meu avô na época não deixou, né? Porque enfim, não era uma coisa... Meu pai mesmo não queria que eu fosse músico, né? Então, minha origem vem daí. É interessante porque muita gente que senta aqui, ou que eu converso, tem o pai ou a mãe com alguma veia artística, né? O próprio Oscar, a gente estava conversando aqui, ele falou que o pai dele era multicampeão de poemas e contos na cidade de Atibaia. Apesar de ser um funcionário público, né? Sei. E a relação que você tinha com eles era uma relação de proximidade, assim? Eles ficaram casados? São casados, eles eram casados até 80... Pouco antes do traje, por exemplo, Rebelde Sem Causa, eu fiz justamente porque eles se separaram. Então, quer dizer, eu lia muitos livros, falava sobre isso e tal. E então eu, de uma postura assim mais, né, de rebeldia, eu passei a ser mais próximo de, agora eles precisam mais da minha companhia, precisam mais de ajuda e tal, né? Mas, sim, eu cresci com eles até os 24 anos, mais ou menos, por aí. Então, logo antes do Traje nascer, eles se separaram, basicamente? Foi. Meus pais se separaram logo antes de eu virar comediante também, uma coisa impressionante. E eu tava estudando essa música antes de você chegar, eu tava lendo a letra de Rebelde Sem Causa e eu fiquei... a música é boa, mas eu fico muito chateado de ouvir ela porque eu me identifico muito, assim, né? Porque eu acho que teve um período da minha vida que eu queria muito me rebelar e meus pais eram muito gente boa pra isso, e você fica meio naquela crise. Não era o meu caso, assim, tal, mas realmente a guitarra foi minha mãe que me deu, o carro meu pai que deu e tal, né? Mas eu me baseei também em amigos, né, gente... Até o Carlinhos, na época, o guitarrista do Traje, também vivia muito bem e tal, né? Então, essas constatações também, né? De que isso acontece sempre, né? Uma época o adolescente quer, né, se libertar, tal, quer ser diferentão e tal. E acontecia isso, né? Você vê essa geração aí de hoje em dia,
É muito isso. Mas essa rebeldia, você olhando pra trás hoje... Eu, na verdade, era um cara era bem comportado, obediente. Minha mãe, né, elogiava, como ser obediente e tal. Eu achava isso que, pô, é legal ser obediente. Né? Mas teve um momento de ruptura? Não era muito rebelde, não. Você assim, nunca foi? Era muito inconformado, assim, isso é outra coisa. Não, porque você passava uma imagem, lógico, rockstar, assim, né? Eu tava até vendo uns vídeos seus no programa do Faustão, antigo programa do Faustão. Como que era o nome do programa? Agora eu esqueci. Domingão do Faustão? Não, antes. Era o... Sei lá o que na noite. Perdidos na Noite. Perdidos na Noite, E, cara, eu achei demais, assim, o seu cabelo, assim, você tava com umas tranças, assim, e tal. E você passava uma imagem de rebeldia. Era uma rebeldia real ou era uma... Não era. Rebeldia sempre fui, mas não com meus pais. Ah, tá, entendi. Entendeu? Rebelde contra... sei lá, como que eu disse, inconformismo, mas assim, entendeu? Por que eu não vou usar a trança? Eu quero usar, eu vou usar e tal. Desse tipo de coisa, assim, né? E de ser muito de questionar por que isso é assim, por que é assim, sabe? Eu sempre tive essa postura de perguntar, de querer investigar, vamos dizer assim. Mas rebelde, tal, mal comportado, ou contra a sociedade, ou, enfim, quebrar coisas, tipo, não. Era só meio bobo, você achava? Eu achava. Tem uma coisa que eu vi que você aprendeu a ler quando você tinha 3 anos de idade, né? Isso. Todo mundo fala, né, do seu QI, onde quer que você passe falam isso. Uhum. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre você ler muito rápido e tal. Geralmente, quando você tem uma inteligência acima da média, ou quando você tem uma característica que foge um pouco dos padrões, você tem uma dificuldade de socialização, assim, né? Você enfrentou isso de alguma forma? Sim, eu tenho, assim, timidez, né, principalmente. Mas, assim, por exemplo, no primário, eu era primeiro da classe, sem muita dificuldade. Passei o primário inteiro sendo primeiro da classe. Daí eu notei que isso não era popular, vamos dizer assim, né? Então eu passei lá, no meu tempo era primário, 4 anos de primário, depois 4 de ginásio, depois tal, o colegial. Eu passei então a não ser o primeiro da classe, ficava ali metade, sabe? 11º, 15º. Eu entendia a matéria, mas não precisava estudar e ser o primeirão, justamente, né, para... Enfim, as pessoas não ficarem com preconceito contra mim, de certa forma, Se né? enturmar. Se enturmar. Isso. Mas não tinha problema, não, assim, O que eu tinha, assim, é muito seletivo. Até hoje, tenho poucos amigos, né? Mas bons amigos. Mas era difícil ter uma turma. Eu pegava a turma dos outros, né? Normalmente, entendeu? Entrava na turma dos outros, né? Mas assim, porque tem vários tipos, né? De gente com o QI alto. Tem gente que é quase assim, não, ele só gosta de matemática, vamos dizer. Então ele não vai ter muito jeito de se enturmar e tal, né? E não porque o cara é muito fixado numa coisa e tal. Mas, assim, frequentemente eu tenho que fingir que eu sou um pouco, sabe, baixar um pouco o nível da conversa pra enfim, entrar... Espero que não seja o caso hoje. Oi? Se for o caso hoje, eu espero que não fique tão evidente. Não é o caso, mas eu não tinha esse problema. Tinha um problema de timidez, isso eu tinha, né? Mas você acha que tem alguma relação ou Oi? não? Você acha que tem alguma relação? Entre não, a timidez... acho que não. Acho que é simplesmente porque... Traço de personalidade. O tímido. O meu irmão, por exemplo, é bem mais extrovertido. Eu sempre fui mais introvertido. Introversão talvez seja uma característica, você ficar pensando mais e tal. Mas não tinha esse problema, não. Porque muita gente não entende direito o que é o QI e tal. Tipo, pô, você é tão inteligente, por que você não foi ser médico? Não, porque eu não era afim, né? Entendeu? Não, então não é... Então faz aí uma raiz quadrada de cabeça, sabe? Não eu tenho uma cabeça que pensa muito e tal. Mas no meu caso, eu, por exemplo, sempre gostei de música. Aprendi também violão. Com a minha mãe começou a ter aula de violão quando eu tinha, eu não sei dizer direito, uns 8, 9 anos, sei lá. E eu comecei a aprender olhando os cadernos dela. Eu não tinha aula com a professora. Eu pegava e aprendi por tabela e tal, né? Então, eu sempre tive esse interesse por música
Então não tinha tanto problema, não. A Mensa, por exemplo, de que eu faço parte, porque eu descobri isso só com 17 para 18 anos, eu fui fazer um teste vocacional, porque eu, desde pequeno, eu queria ser músico, guitarrista principalmente. Mas meu pai dizia, não, isso não é carreira, tal, né? Vai estudar alguma coisa. Então, eu fiz esse teste vocacional que incluía um teste de QI também. O teste deu música, depois arquitetura, deu várias coisas, advocacia, diplomacia, até engenheiro agrônomo e tal. Mas eu falei, bom, a arquitetura, então era o segundo lugar, eu vou nesse. E eu gosto também, né, de arquitetura, mas o que eu queria mesmo era ser músico. Então, eu fiz esse teste de QI, falei, tá, então é alto, tá, bacana. E aí, né, de que serve isso? Não, você tem mais facilidade de aprender, coisa assim, tá ok. E depois, em 2001, se não me engano, eu vi uma matéria sobre a Mensa, e falei, será que é mesmo, né? Vou fazer um teste de novo aí. E né, deu de novo, entrei. E lá, sim, eu percebo que tem gente que tem dificuldade de se relacionar ou com meninas, ou não homem com meninas, ou uns com os outros. E lá eles encontram esse ambiente seguro, entende? Porque eles podem falar sobre coisas complicadas sem pensar que as pessoas pensarem, pô, o cara é arrogante, ou enfim, né? Então, mas são pessoas, de maneira geral, quase normais. Mas tem uma coisa que eu acho curioso, porque na raiz do seu trabalho, se você discordar, por favor, mas tem muita comicidade, né? Tem muita coisa, muita letra engraçada. Isso. E claramente dá pra ver que tem um senso de humor muito apurado ali. É verdade. Geralmente, as pessoas que escolhem o humor para se expressar, de maneira geral, elas têm um certo distanciamento daquilo que elas estão observando, né? Bergson é um cara que é um filósofo do humor que escreveu O Riso, e ele fala que é necessário que você tenha um distanciamento para poder o enxergar como de maneira estrangeira e poder falar sobre aquela cena. Que interessante. Eu acho que você está falando que você tem esse lugar de timidez, né? De introspecção, e eu acho que muito humorista é assim, né? Que tem esse lugar de distanciamento para observar a foto do lado de fora da fotografia e poder escrever de maneira cômica. Você se identifica de maneira, assim, essa sua introspecção e o seu humor, né? É quase que uma defesa, assim, porque ao invés de eu cagar a regra, tal, né, eu acho que é assim assado, a gente vê as coisas, né, e tira sarro. A minha família era muito do lado da minha mãe, e até do lado do meu pai também tinha um pouco de humor, mas principalmente do lado da minha mãe, meus irmãos, a gente cresceu tirando sarro de tudo, observando, né, eu via, por exemplo, tinha uma dupla caipira, chamava Alvarenga e Ranchinho, que eles faziam essas músicas engraçadas, eu tinha um primo que tocava isso pra gente, tem umas marchinhas de carnaval e tal, mas quando você percebe assim, de longe, como você está dizendo, é muito ridículo tudo, muito sem sentido, né? Então, você que é humorista também deve ver isso e tal. Sabe, você levar a sério uma coisa e de outra forma é tão ridículo. Então, foi meio isso, sabe? Eu comecei a escrever, não tinha noção de que isso ia fazer sucesso. A gente começou a escrever, eu pensava em agradar meus amigos, ou primeiro o próprio pessoal da banda, depois a minha família, depois os amigos, né? E era um jeito de escrever, assim, sem ter que me expor muito até, né? Quer dizer, expunha o jeito que eu penso daquilo. Isso sim, era um parto para escrever, porque é muito, muito pessoal. Mas assim, sem impor nada. Eu achava isso... Eu não queria impor as coisas, né? Não, olha, tem que ser assim, tem que ser assado. Eu só, enfim, avacalhava, né? Que já é um espírito meio do brasileiro.
E em mim era bem forte, isso ainda é. Mas é curioso, assim, porque eu acho que de todas as... Essa é a minha opinião, assim, totalmente À vontade. pessoal. O rock e a comédia, eu acho que são dois tipos de demonstração artística muito rebeldes, assim, muito fortes, assim. E você escolheu meio que a combinação dos dois, né? E geralmente, assim, lógico, né? Não é uma regra, mas... Geralmente, pessoas que vão para esses lugares, geralmente tiveram algum tipo de relação autoritária que quis quebrar, e às vezes até... Bom, eu cresci durante a ditadura, né? Eu achava muito engraçado, achava legal as pessoas que se rebelavam, né? Tipo, Juca Chaves fazia isso com humor, né? Então... eu sempre vi programas de humor, e o humor inglês, o Monty Python, o humor americano, as comédias todas e tal, né? Foi uma coisa que sempre eu sempre gostei. E o rock também, essa coisa da rebeldia, que depois ficou até meio clichê. Porque, então o cara é rebelde, ele tem que ser mau, ele tem que ser bravo, tal. Mas era rebelde porque é uma coisa da adolescência, é justamente aquela hora em que o cara quer se destacar dos pais, da sociedade e tal, né? Então, o meu modelo de rock era os anos 50, 60, Elvis, Chuck Berry, Little Richard, essa coisa, e os Beatles, principalmente. Quando eles surgiram, quando começaram a fazer sucesso, eu tinha aí 8 anos de idade, por aí. E eu vi filme, vi o Help. O Help acho que foi 65, eu tinha uns 9. Vi um outro com o Jerry and the Pacemakers, que era uma outra banda lá de Liverpool. Então, aquilo me inspirava, sabe? E me inspirou, engraçado, porque mais tarde eu vim descobrir que não era bem... A ideia que eu fazia deles não era bem essa. Mas era o que eu queria para o Ultraje. Quer dizer, são 4 amigos, divertidos, e eles compõem junto, eles fazem música junto e tal. E depois, mais tarde, a gente vendo a história dos Beatles, viu que as coisas não eram bem assim e tal, né? O George Harrison, por exemplo, ficava meio de lado e tal, Mas aquela era a ideia que eu tinha para mim. O Leosp e eu, que já éramos amigos de antes, baterista, né? A gente era fã de ir ver filminho dos Beatles no fã-clube, assim, porque não tinha YouTube, não tinha né, internet, essas coisas. Então, aquele foi meu modelo. Tanto que, assim, no começo era tipo, eu fazia parte do John, ele fazia parte do Ringo, assim por diante. Mas então, essa rebeldia era a coisa, enfim, como eu te disse, não era bravo, maligno e tal, era só, bom, agora eu vou fazer do meu jeito e tal, vamos tirar sarro de tudo, porque a gente era assim, divertido, né, enfim, todos os outros integrantes tinham que, de certa forma, se adaptar ao que já veio, porque, né, a gente estourou de uma forma e depois os outros foram entrando. Eu tinha que me dar bem com eles e tal, né? Porque eu nunca quis fazer carreira solo, eu contrato os caras e toco. Não, eu queria realmente essa conversa, né? Porque entre músicos é como se fosse uma conversa mesmo, sabe? Eu estou fazendo isso, ele está fazendo aquilo, está encaixando e tal. E é uma banda em que cada um tem mais ou menos a liberdade de... Claro, tem os parâmetros da música e tal, mas... Assim, nossos shows nunca são idênticos. Eu não toco igual sempre as músicas, cada um tem o seu jeito, e cada um que entrou botou o seu jeito e tal, né? Então, é esse tipo de rebeldia, que é mais pro esculacho do que... O próprio nome, o Traje a Rigor, veio antes da gente começar a compor. E a gente fazia cover dos Beatles, mas a gente tocava mais pesado... A gente, se não soubesse a letra, a gente chutava qualquer coisa. E também não tinha como procurar a letra na internet, ou procurar a tab, ou os acordes, a cifra na internet. A gente tinha que tirar de ouvido, né? Então, às vezes não conseguia, chutava qualquer coisa. Ninguém sabia também, né? Os caras também não tinham internet, né? Eles também não tinham internet. Pois é. Então. Agora, tem uma coisa que eu achei muito interessante você falar, que eu nunca tinha pensado. Por exemplo, eu não sei se você chegou a ter esse momento
de alguma insatisfação pessoal, algum término de relacionamento, alguma coisa que fosse muito pessoal e que fosse muito do seu lado sentimental, e você falou, cara, eu preciso escrever uma música sobre isso. Se você teve essa vontade, se você nunca teve essa vontade, e se você um dia parou pra escrever uma música dessa e falou, cara, isso aqui não é pra mim, sentimental, é muito mais complexo. Eu não consigo, né, escrever músicas românticas, por exemplo, porque eu avacalho sempre. Nem música séria. Mas eu fiz músicas para algumas namoradas, algumas ex, né? Zoraide. Mas você vê, eu já era avacalhando com a situação de, pô, quer casar, não sei o quê e tal. Independente Futebol Clube. Era uma coisa que eu aprendi. Vai falar, você vai se comparar com o Bob Dylan? Não, mas assim, o Bob Dylan usava esse recurso. Ele parece que ele está falando com uma namorada, mas ele está falando de outras situações também. Então, Independente Futebol Clube era uma coisa, né, do governo controlar a gente e tal. E ao mesmo tempo eu estou falando só de um namoro, assim, né? Ah, eu não sou seu, eu não sou de ninguém e tal. E Volta Comigo, sabe? É coisa, você, ao invés de ficar comigo, você quis casar, bom, mas vamos mesmo assim, quem sabe e tal. Então, eu não consigo levar a sério a coisa. Eu acho bonito quem faz, gostaria muito e tal. Gostaria mesmo? Oi? Gostaria mesmo? Gostaria de escrever uma música que pessoas falassem, nossa, que lindo isso que você escreveu. Mas não, normalmente, né, não fiz isso, né? Mas você acha, assim, pra você, né, não dos outros, claro, mas você acha, quando você tá fazendo a música e ela é mais romântica e tem uma pegada mais melodramática, vamos dizer assim, você, ao escrever, você começa a se sentir meio ridículo de estar escrevendo daquele jeito, aí você avacalha? Isso, eu já não começo fazer uma coisa, vou escrever porque eu estou me sentindo apaixonado. Eu já não começo. Você já acha ridículo daí, né? Daí. Então, eu não faço. Mas, de maneira geral, eu tenho as ideias ou do refrão. Eu continuo anotando tudo que eu escrevo. O mercado não tá pra gente agora, né? Mas dá que vira um dia, sei lá. Então, eu tenho as ideias, eu anoto, ideias musicais também eu anoto, se um dia eu precisar, tá lá. Mas lançar disco agora, nem é disco mais, né? E eu vejo pelos meus colegas da época lá, acabou, né? Alguns lançaram, o disco não aconteceu nada com o disco e tal. E alguns pedem, às vezes, né? Por que você não lança o disco? O último disco que a gente lançou foi um disco de músicas instrumentais, não minhas, porque a gente, lá no programa de noite, a gente começou a tocar muita música instrumental, porque a voz não ficava muito boa na TV, então a gente começou a fazer só instrumental. E era uma coisa que, quando eu era pequeno, fazia sucesso música instrumental. Depois sumiu. E a gente gravou assim, a gente entrou no estúdio, ao vivo, tocamos lá um monte de músicas e lançamos. A ideia era ir só para internet mesmo. Mas o próprio técnico que estava gravando falou, eu tenho um selo aí, tal, com a Sony, vamos lançar? Eu falei, vamos, então vamos, né? Mas daí, no dia seguinte, você acabou de lançar, as pessoas, você não tem um disco? Temos esse aqui, entendeu? Que não sabe mais, agora é streaming e pronto, né? Mas enfim, estava falando de como que de fazer música. Eu começo quando eu vejo alguma ideia e na hora de escrever eu vou. Eu gosto de dar não deixar tudo muito explícito, sabe? É uma coisa que se usava muito durante a ditadura e que eu acho até mais bacana, sabe? O que ele quis dizer, na verdade, sabe? Em vez de estar tudo como é hoje, não, eu quero te comer. Coisa bem explícita hoje em dia. É verdade. A gente achava que tinha umas músicas tão abertas nos 90, e hoje em dia a gente vê que podia ser muito mais, né? É verdade. Mas até tem algumas coisas que você foi falando, eu fui lembrando de algumas coisas que eu li sobre vocês e tal. Tem eu não sei se é um disco, eu acho que é um disco que chama Encantado.
O Mundo Encantado do Traje a Rigor. Nesse O Mundo... Também era uma ironia com a dificuldade de gravar lá na gravadora. Era isso Warner, que eu ia falar. Que vocês fizeram de propósito, como se o disco tivesse encantado, né? Pra sair, né? Pra sair. Acho maravilhoso isso, porque ele é tão sutil e tão preciso. Eu acho que o artista, de maneira geral, principalmente quando vai lidar com os engravatados, seja um executivo da TV, seja um cara de gravadora... Rola um estresse, porque você quer fazer a parada, você quer fazer acontecer o seu som, o seu, sei lá, sua arte de maneira geral, o seu especial de comédia que seja. E os caras arranjam problema, quer mexer no seu negócio e não tem a data e muda o negócio. Cara, é uma irritação. E eu achei muito bom porque é uma provocação sutil, que nem você estava falando, né? Que eu acho muito melhor. Quando você vê as músicas da ditadura e você vê que ali tem uma crítica ferrenha à própria ditadura, enfim. Só que ela tá toda decifrada, né? Sempre cheia de... segundos, terceiros sentidos. Exatamente. E aí você, como ouvinte, eu acho que você... Quando você percebe as camadas, você sente mais prazer de ouvir aquela música, né? Que bom. Porque essa era a ideia mesmo, assim, de... Foi como eu aprendi, e daí fazer dessa forma também. Sabe, olha, se você só entendeu, só quer ouvir a música e dançar, tudo bem. Eu gosto muito disso. Inclusive, quando a gente começou, a minha medida do sucesso era se as pessoas se levantassem para dançar. A gente tocava em barzinho. O pessoal, às vezes, não estava nem prestando atenção na banda, né? Então, eu acho que tem que ser divertido. O rock é uma coisa para dançar e tal. E eu estranhava quando as pessoas iam só para ficar olhando para mim. Eu, não, pô, dança aí, meu, sabe, né? Então, mas era isso daí. Se você vai entender só aqui, beleza. Você entendeu depois? Bacana, isso aí, quis dizer também. Entende? Então, acho legal várias leituras, né, da mesma coisa. Tem uma coisa que eu achei interessante, assim, muita gente, eu vendo algumas coisas e tal, e eu também acho, eu sou dos anos 90 já, né? Mas vocês, o Traje, parecem muito a gênese de outras bandas, como o próprio Mamonas Assassinas e o próprio Raimundos, que misturam rock com uma comicidade, assim, lógico, cada um na sua particularidade. Claro. Você, primeiro, acha que você deixa esse legado, assim, essa influência do rock cômico? Ou você acha... E também, se você mencionou uma dupla sertaneja aqui, mas se você puxou isso de algum outro lugar também. Sim, como eu te disse, o Juca Chaves, o Frank Zappa, né, indo por fora, essa dupla sertaneja, Alvarinho Ranchinho e tal. Junto na mesma geração que eu, tinha o Língua de Trapo, que eu achava que era mais piadista, assim. Tinha o Premeditando Break, que era uma coisa mais sofisticada, porque era meio choro, mas ao mesmo tempo era divertido e tal, né? Mas eu sempre vi essa parte da diversão. E eu acho, sim, sem dúvida, que tive influência na Mamonas Assassinas, por exemplo, talvez nos Raimundos também. Mas não faço questão de ir lá cobrar, porque... Royalties. Porque, sabe, eu via até não só como rock divertido, mas toda a geração que veio depois da gente, né? Então, eu sentia que essa geração depois da gente tinha um certo prurido de falar, não, eu estou aqui por causa do Traje, ou por causa dos Paralamas, ou por causa de quem quer que fosse. Mas é evidente que a nossa geração influenciou outra. Para mim, por exemplo, a Jovem Guarda influenciou enquanto eu era pequeno ainda, mas influenciou, sabe, muito. A gente também fazia, quando começou, a gente tocava algumas músicas do Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Eduardo Araújo e tal, né? Eu fico muito contente hoje em dia me encontrar com essas pessoas no programa e tal, né? E trocar figurinha com esses caras. Então, claro, nada vem do nada, do zero, assim, entendeu? Então, eu acho, sim, que a gente influenciou muito a geração de 90 e 2000 acabou, né? Mas por aí. É engraçado que eu tinha, por exemplo, eu via... Depois, né, já como artista, já nos anos 90 e tal, encontrava por exemplo, gente do pagode, gente de axé,
e os caras vinham falar, pô, eu sou super fã, sabe? Comecei por sua causa. Eu falei, mas foi para outro lado. Mas, entendeu? Eles gostavam, né? E eu falo, pô, eu fico contente de ver isso daí também. Era uma outra geração, com outro estilo, mas que foram meus fãs. Faz todo sentido também, né? Às vezes você toca um estilo musical, mas a sua referência vem de outro gênero, né? É. Com comediante acho que acontece isso também. Você tem um comediante que tem um estilo de storyteller, assim, e Aham. você mesmo é um onliner. Quer dizer, você tem aquelas piadas curtas na sequência, ao invés de contar uma Sei. história longuíssima e tal. Entendi. Mas o cara tem uma coisa que você fala, cara, tem um jeito de falar, um jeito de persona no palco que influencia, né? Porque no final do Aham. dia, você é a somatória de um monte de influência e a sua digestão daquilo, e Aham. depois a soma com a sua personalidade, Eu né? cheguei a ver, eu morei nos Estados Unidos, né, em 79, 80, e lá foi que eu vi esses stand-up pela primeira vez. Quer dizer, eu conheci o Chico Anísio daqui, Uhum, que contava história, contava do Azambuja. No começo ele fazia só a voz, uhum, né? Ele tinha um personagem, tinha o Coronel Limoeiro na TV e tal. Mas o Azambuja não existia, ele era só os casos que ele contava e fazia a voz do Azambuja e tal, né? Era uma espécie de stand-up porque uhum. era só ele. Mas era diferente, era uma história engraçada que ele contava. E lá nos Estados Unidos eu via esses caras, assim, tinha bares também que você podia. Eu não fui, quer dizer, eu não subi ao palco, mas pessoas subiam e Uhum. contavam O microfone piadas. aberto, né? É, isso, É. é. Foi lá que eu vi isso daí pela primeira vez. Você morou lá um tempo, né? Você fez Foi faculdade lá. 79, 80. Não, eu não fiz faculdade lá, eu fiz. Eu tirei o diploma da Universidade de Michigan, mas era através da Associação Alumni, que é aqui perto Ah, até. Você ia lá, fazia o exame da escola, eles mandavam o exame para lá, corrigiam e voltavam com o diploma, né? Mas eu fui para lá para estudar música. A minha ideia era estudar música na Berklee School, em uhum. Boston, mas não consegui porque era muito caro, era o dia inteiro, eu teria que trabalhar lá para me sustentar, estava ilegal. Você tava Então, ilegal? fiquei um Cara. ano e meio ilegal, porque eu fui como turista, mas eles faziam muita vista grossa na época, porque justamente esse foi a base da minha, do meu discurso hoje em dia, porque eu falava, lá eu era o estrangeiro, o latino, entendeu? O pobre, e mesmo assim eu ganhava dinheiro e só progredia. Qualquer emprego que eu pegava, eu ia ganhando cada vez mais. E o lance todo da honestidade do povo lá, as eleições, votação, eles votam para, ó, nós queremos tirar esse ponto de ônibus daqui por ali, tudo bem? Entendeu? Tudo é. Então, é a primeira vez que eu vi uma democracia e um capitalismo funcionando direitinho, né? E, mas você perguntou o que eu estudei lá, que eu morei lá. Então, eu morei lá e aprendi essas coisas aí, esse tipo de vida que eu falei, pô, isso é demais. É que eu falei que eles faziam vista grossa, porque o americano, todo americano é estudado. Uhum, Eles não querem lavar prato, não querem entregar pizza, entendeu? uhum. Então isso ficava para os brasileiros, para o peruano, mexicano e tal. E agora tá, né, eles estão expulsando lá mais, mas sempre expulsaram, na verdade. Uhum. É que como é o Trump, tá todo mundo de olho. Mas o Biden expulsou um monte também e tal. Então eu ficava, né, não me metia em briga, não fazia nada que pudesse chamar muita atenção sobre mim, mas, Uhum. mas fiquei lá e legal, é um tempão. E bom, imagino que tenham sido anos importantes até para o nascimento do traje, que é logo depois ali, né? Isso. É tipo, acho que 2 anos depois? Oi? 2 anos depois, não é? 79, 80, em 81 a gente fez o primeiro show, em 82 foi que a gente começou a levar mais a sério e tal. E foi, sim, muito essa influência de lado. Eu falo, bom, porque eu não me adaptei, a minha ideia era morar lá para sempre. Ah, tá. Mas eu, sabe, fiquei meio frustrado de não ter me adaptado. Porque, no fundo, lá você vai até um certo ponto, depois de um certo ponto, você é brasileiro e tal. E coisas
corriqueiras, coisas simples, como, sei lá, você chega no bar, você fala, ô, capitão, ô, mané, ô, meu amigo, sabe? Lá você aprende uma coisa, você não tem essa flexibilidade com a língua, com os hábitos, com o método, tudo, né? Então eu falei, pô, seria muito legal se o Brasil fosse dessa forma, né? E, claro, mais jovem, mais inocente, eu tinha a ideia de que talvez a gente conseguisse influenciar isso. Influenciou um pouco, até que, né, nos anos 90 já Sim. voltou tudo aí. Você tem uma coisa que os seus 2 primeiros discos do Traje vendem mais de 500 mil cópias, né? Que é um sucesso absurdo, assim, para 2 primeiros discos já chegou E destruindo foi um tudo. tabu também, porque normalmente o cara estourava o primeiro e o segundo ele flopava. Até hoje tem essa coisa, o difícil é o segundo, né? Tipo, até pra comediante. Porque o primeiro especial, que a gente chama, né, do comediante, o cara demora de 7 a 10 anos pra fazer. Porque até ele aprender, não sei o quê, ele junta 10 anos de material e faz em 1 hora. Certo. Só que o segundo, se ele vai muito bem no primeiro, ele precisa fazer em 1, 2 anos, né? E aí o segundo já, tipo, já dá uma rateada. Mas vocês foram muito bem nos 2 primeiros. E aí eu queria saber aí uma curiosidade mais minha até. Se chegou a ter esse momento meio rockstar, assim, porque vocês lançam um disco, um estouro, o segundo também, então vocês ficam no hype aí, né, que é a palavra da moda, por muito tempo ali. Chega uma hora, dá uma subida na cabeça e fala, vamos viver essa vida sexo, drogas e rock and roll ou nada a ver, nada disso? Eu sempre tive a cabeça no lugar e eu pensava, não, isso vai durar uns 5 anos. Me enganei, graças a Deus, mas então eu pensava, isso é meio jogador de futebol, eu preciso guardar esse dinheiro, né, comprar uma casa, comprar um carro e economizar, era assim que eu pensava, né? Quanto à carreira, também eu via muito a biografia das outras bandas. Eu me lembro que o Queen tinha material para gravar um disco, mas falava, não vamos gravar ainda, vamos esperar, porque tem essa coisa da continuidade da carreira, né? Agora, logo no começo, a gente já começou a achar tudo mais engraçado ainda, porque começaram a tratar a gente com mais respeito e tal, e a gente falava, pô, a gente é aqueles caras lá da chulé, e tocando, e todo mundo tratando bem e tal. E uma hora nós falamos, olha, tá demais, sabe? A gente tá em tudo quanto é lugar, todo mundo quer que a gente vá no programa dele, vai isso, tá? Uma hora vão encher o saco, vamos dar uma sumida. Nós pensamos nisso assim, sabe? Vamos fazer isso. E demos uma sumida de 1 ano, até para fazer um disco novo e tal, e depois aparecemos de novo, o que funcionou muito bem, né? Mas não, a gente sempre teve noção não, vamos pensar na carreira, não junto com o primeiro disco, na revista Abismo, uma vez saiu um disquinho com uma entrevista da gente, só a gente falando besteira e tal, e o cara perguntou isso, e agora, como vocês vão fazer para continuar? Ele falou, não, nós não vamos continuar, tá bom, não sei o quê. Falamos isso de farra. Mas é porque esse era o nosso espírito, né? Vamos tirar sarro de tudo, vamos brincar e tal. Né? Mas eu tive esse pensamento e a cada disco foi ficando mais difícil, porque, pô, tem que manter o nível aqui e tal, sabe? É questão minha, não é porque eu preciso por causa dos outros, não, eu quero manter o nível, assim como os meus ídolos, sempre me baseei disso, a carreira dos Beatles, carreira dos Stones, carreira, sei lá, por isso eu achava até 5 anos, porque, sei lá, as bandas que eu gostava, Led Zeppelin, Black Sabbath, isso já mais nos anos 70. Os próprios Beatles, né? Não duraram? Os Beatles não duraram tanto durou tempo. pouco e tal, né? Então eu pensava assim, tem um período e depois, né, tem um auge e um declínio. Então é bom esperar por isso e tal, né? Sim. Hoje em dia, por exemplo, a gente continua tocando, é uma coisa meio cult, vamos dizer assim, ou é nostálgico. Mas a gente continua tocando porque tem demanda e a gente gosta de tocar, gosta de fazer o que a gente faz. Mas a gente não espera estourar uma música, entendeu? Nem estamos gravando e tal, né? Então é outro tipo de carreira. Quando pintou esse convite para o The Noite, por exemplo, ainda no Agora é Tarde, eu pensei, pô, demais isso, porque eu assisti o David Letterman.
né? No caso, lá era o Paul Schaefer, o músico da banda. Eu sabia o que eu teria que fazer, né? E eu gostava daquele tipo, sempre gostei de humor, também ia estar mais perto ali né, do comediante e tal. Hoje em dia eu conheço quase todos os comediantes por causa disso, né? E pô, quando eu tinha a oportunidade de ir no Cacete Planeta, sabe? Eu sempre gostei da parte do engraçada e tal. Então eu falei, pô, legal, isso aqui é uma outra carreira que eu posso continuar daqui, né? E você tem não via nenhum problema nisso. Vários colegas meus tiveram programa de TV, programa na TV Cultura, ou passaram a escrever livro, ou passaram a fazer outra coisa. Não, eu acho que é totalmente alinhado com o que é o conceito do Ultraje, né? E eu acho até que tem um alinhamento que o Danilo, imagino que tenha escolhido vocês, né, pra tocar lá. Ou você, não sei se foi a banda ou você. Ele veio me convidar. Eu encontrei ele eu só o conhecia da TV e da internet. Daí eu vi ele num show, numa festa da MTV. Eu passei por ele e falei, opa, sou seu fã e tal. Ele estava no telefone, ele parou o telefone e falou, vem cá, também sou seu fã, eu tô fazendo um programa e tal, quer conversar? Eu falei, vamos marcar, a gente conversa e tal. Mas sim, tudo a ver, né? Tudo a ver. E quem escolheu foi o Alex Baldwin, que era diretor, produtor lá do programa dele também. E ele falou, pô, seria legal ser com o Ultraje, né? E o Danilo veio e me convidou. Eu falei, seria mais legal se fosse com o Ultraje, realmente, porque o programa não era novo, ele era conhecido do CQC, mas ainda não era, e da internet, não era tão assim, né? Conhecido como é hoje. Mas eu falei, já pega o Ultraje, já é um nome mais ou menos conhecido, seu nome e tal. Para o programa como um todo vai ser legal, né? Ele falou, legal, vamos com o Ultraje e tal. E realmente foi, casou mamão com açúcar ali, casou perfeitamente. Não, porque eu acho que vocês dois têm, lógico, né, o Danilo é comediante, então obviamente ele tem humor, o Ultraje tem humor, mas eu acho que também, porque tem humoristas, você sabe bem, que são mais bunda mole, vamos dizer assim, né, pra ser mais claro, desculpa o termo. Que eu acho que o cara, ele é mais chapa branca, ele quer jogar o jogo e tal. Eu acho que o Ultraje, o estilo de vocês, é não querer jogar o jogo e ser mais combativo. Isso, que é o Danilo, entendeu? Ele pega um negócio processual e passa no saco, entendeu? Verdade, é um pouco... Tem essa rebeldia. Tem. E eu acho que tem um alinhamento... Isso eu nem sabia, não podia nem prever isso, mas realmente... Né? É, verdade. Faz todo sentido. E eu acho que vocês se dão super bem na dinâmica do programa ali, né? Acho que, inclusive, eu sempre fico pensando... Foi com o Léo Lins também, com o Murilo, não, com todo mundo. Acho que o Diguinho também, né? Até com o Marcelo Mansfield, né? Vocês chegam a comentar alguma coisa do programa, assim, de preparação? Tem muito improviso lá, né? Apesar de ter um roteiro... tem um roteiro do monólogo inicial e umas fichas para os entrevistados, mas a gente tem total liberdade de sair falando o que quiser. E a minha parte, por exemplo, é toda improvisada, na hora que eu penso ali e tal. E ele sempre, o Danilo sempre, não, fala, pior que pode acontecer, não, na edição a gente corta e tal, né? E... O programa do Faustão, que você citou também, quando era lá, agora como é que chama? Perdidos na Noite, era muito isso, porque era um programa, era gravado. Então a gente ia lá, ficava 1 hora tocando, depois passava 2, 3 músicas no programa e tal. E você podia falar qualquer coisa, entendeu? Era absurdo. Né? E no Agora é Tarde e agora no De Noite, sempre foi assim também. A gente fica à vontade de falar o que quiser e isso é bom, né? Vocês brilham no caos, né? O Perdidos na Noite era um caos. Tem esse episódio específico que eu assisti de vocês lá, é muito engraçado, porque assim, passa a gente na frente da câmera, dá um problema na guitarra, aí vem um outro cara consertar, e aí você vê que o Faustão não tem a menor ideia pra onde ele vai, ele vira acho que pro seu baixista, não sei, pra algum membro da banda e fala assim,
eu ouvi dizer que você casou, do nada, assim, vira uma conversa de comadre, aí o cara responde fora do microfone. Você fala, mano, que caos é esse, era assim, muito né? legal, justamente por isso. A plateia ia, levava cartaz, né? Participava. Era num teatro, né? Parecia Era um um teatro, era ali. lá na 13 de Maio, o Teatro Zácaro ali. E acho que ainda tem o teatro, não sei. E era demais. E antes disso, a gente ia no programa do Faustão na rádio. E a primeira vez que nós fomos, quando a gente conheceu ele, né, a divulgadora tinha que levar um disquinho para tocar. Daí ela não levou. Daí ele estava aqui, tô aqui com a banda, isso aqui. Qual que é a música que tem? Não tem? Então toca qualquer outra música. Tá na rádio, ninguém tá nem vendo, a gente vai tocar outra música ainda. Né? Quer dizer, ele sempre foi, tinha uma plateiazinha, sabe? Era um teatrinho pequeno lá no centro da cidade e tal, mas o Faustão era uma coisa. Não, e ele era comediante também, de uma certa forma, lógico que ainda não tinha uma cena do stand-up estabelecida, mas... Eu adorava aquilo. Cara, dá pra ver ali que tinha uma química, e eu, quando tava assistindo vocês no Perdidos na Noite, você fala, cara, é muito doido quando você vê que lá atrás já tinha uma interação com um cara que era um comediante, lógico, ele era um programa mais de auditório, assim, do que um talk show, por assim dizer. Mas você já via que a banda tinha total sintonia com aquele estilo, né? Exato. De programa e com comediante. Eu vi outras bandas, por exemplo, que ele ia lá, brincava e os caras não gostavam muito. Entendeu? Se leva muito a sério, né? Eu vi o metrô, por exemplo, na época tinha aquela coisa, né, de usar uns... Parecia umas roupas de detetive, aqueles... Tipo uns... Um sobretudo que vem até a canela e tal. Aí o Faustão falou, que foi? Caiu o caminhão lá, sobretudo, vocês pegaram lá um monte, não sei o quê, né? Ficaram meio chateados, assim, sabe? E outras bandas, a gente vê que ele brincava e a gente não, a gente tirava sarro de volta. Primeiro programa dele na Globo, nós fomos convidados, nós pegamos no hotel e enfiamos travesseiro embaixo da blusa para ficar gordão, entendeu? Aí ele, a mãe tá bem, né? Mas vocês foram pro programa assim? Assim, com os travesseiros nas costas e na frente, entramos todo gordão, assim, ele, a mãe vai bem, né? Isso é maravilhoso, porra. A gente sempre se deu bem lá com ele, é muito legal. E vocês, imagino que quando vocês entraram no The Noite, a demanda de shows aumentou ou não? Manteve a demanda de shows aumentou? Não, a gente nem entrou pensando nisso, porque eu, inclusive, eu falei isso pro Danilo no dia que ele foi me convidar para o programa, ele ainda não sabia se o programa ia ser ao vivo, às 11 da noite. Aí eu falei, precisa ver como é que vai ser isso daí, porque eu já estou aqui brecando já e você está acelerando, né? Vamos ver se combina uma coisa com a outra. Mas, graças a Deus, combinou, é o mesmo tipo de agenda, ele faz show no fim de semana, então gravar tarde, nos dias de semana e tal, né? Funcionou perfeitamente. Mas não teve, assim, um aumento expressivo de shows, mesmo porque eu tenho limitações, né? Eu não ando de avião e hoje em dia, eu falo, eu quero tocar aqui perto de São Paulo, sabe? Eu não... porque as viagens de ônibus são muito cansativas e, enfim, dói as costas, você não come bem, não dorme bem. Eu falei, não, sabe, assim tá bom. Eu depois que teve o programa, eu passei a ter uma vida social parecida com a dos meus amigos, porque antes eu trabalhava no fim de semana, folgava na semana, eles ao contrário, né? Então agora eu tenho fim de semana, eu tenho minhas filhas, né? Também tem fim de semana, né? Elas ficam livres no fim de semana por causa da escola e tal, né? Mas, não, eu acho que aumentou, mas também devagar, a audiência no Twitter, sabe? Não foi uma coisa assim... Tem muita gente hoje em dia que me reconhece por causa do Ultraje e tem gente que fala, você é do Danilo, né? Você é do Danilo. Não sou dele exatamente, mas eu trabalho lá e tal. De vez em quando eu apareço lá. Eu queria perguntar pra você uma coisa que eu sempre gosto de perguntar, porque eu acho que as respostas são tão inusitadas às vezes. Você olhando pra trás na sua carreira, especificamente, você tem algum arrependimento, alguma coisa que você teria feito diferente? Não, se eu não tivesse... Eu tive essa síndrome de pânico
que começou meio lá para 80. Eu tive a primeira crise, primeiro ataque de pânico, enquanto ainda morava nos Estados Unidos, em 80, e era uma coisa que eu não sabia o que estava acontecendo. Eu chamei a ambulância, tal, a ambulância chegou e falou, não, você está bem. Eu falei, mas como está bem? Eu tô, né? Coração, cabeça esquisita e tal. Mas depois ela se manifestou mais depois aqui no Brasil, né? E então, na época, ninguém sabia também. Eu ia para o hospital de coração. Olha, né, meu coração está batendo rápido, eu estou meio viajando aqui e tal. Até que eu soube, depois vendo TV, o que era e que tinha um tratamento. E eu tomo remédios hoje em dia e tal, né, não tem cura, mas fica estável, né? Não tem um ataque há muitos anos, mais de 10 anos, sei lá. E por que eu comecei a falar isso? Você estava falando de um arrependimento. Ah, sim. Se eu não tivesse esse medo de avião, eu poderia ter ido tocar na Europa, tocar no México, tocar na Argentina e tal. Eu fui tocar nos Estados Unidos em 95. Eu já tinha parado de andar de avião, mas eu blefei o cara, porque o contratante normalmente fala, vamos tocar nos Estados Unidos, mas eu vou pagar menos, você leva uma equipe menor, vai dormir no trailer, sei lá, entendeu? Eu falei, não, se for para aí, eu quero igual aqui. Daí ele topou. Daí eu tive que ir. O cara foi, então, no blefe. E eu quase não fui no dia. O pessoal passou lá em casa às 6 da manhã para ir pegar o avião. Eu falei, não, eu não vou. Vocês vão, inventar alguma coisa. Vocês vão, porque... sem o vocalista. Pois é. Como se ele fosse o Cabo Man da banda. Sai do ar, assim, entendeu? Fica coisa assim... Mas fui, encarei o avião, lá dentro ainda teve outros voos. Mas você, quando encarou o avião, você tomou um remédio pra dormir ou você encarou? Não, encarei o avião. Você ficou ali às 10 horas tenso? Na verdade, a coisa é muito mais antes, sabe? Vai cair, vai dar uma desgraça. Depois você tá no avião, é meio uma viagem de ônibus, sabe? Demora, não chega nunca e tal. Mas eu não tinha outro jeito. Também eu fumava na época, cigarro, e não podia mais fumar no avião, mas as aeromoças, comissárias de bordo, né? Falaram, não, vem aqui, a gente fuma também. Todo mundo do lado do carrinho de comida ali, ó. Então fui, mas assim que eu voltei, eu falei, não, beleza, eu encarei, provei que eu consigo, mas não quero mais. Mas você acha que um arrependimento é esse... Não é arrependimento e tal, porque a carreira lá fora, a menos que você vá morar lá fora, como, sei lá, o Sepultura, por exemplo, né, a carreira lá fora é para tocar para brasileiro saudoso também, não é realmente uma carreira, entendeu? A não ser que você invista naquela carreira totalmente. Com a Anitta fez isso também e tal. E mesmo assim, né, a carreira dela ainda não é uma carreira e tal. Então, era só meio porque a gente teria passeado mais, qualquer coisa assim, né? Mas arrependimento, não. Do jeito que foi... Eu fui aprendendo muita coisa, né? Por exemplo, no começo, a gente é amigo do pessoal da gravadora agora, sabe? O presidente vem, vamos sair, não sei o quê. Depois, não querem mais saber. Mudou o presidente, você não está mais vendendo disco, até logo e tal. Então, eu sempre fui muito, muito ingênuo e muito crente na bondade dos outros, e isso a gente vai aprendendo com o tempo que não é bem assim, então, né? Mas não tenho arrependimento nenhum, acho que eu vejo sempre a carreira com muito orgulho. Foi boa, fiz o que eu queria ter feito, foi legal. Isso aí que você falou, eu acho que é uma realidade mesmo de artistas de maneira geral que querem fazer aquilo que gostam, que amam e esperam um retorno do público e acham que as pessoas são
porque estão ali possibilitando esse sonho, vão te ajudar e também estão participando do sonho de uma certa forma. E aí, quando você vê que no final do dia se baseiam-se em números, dinheiro e tudo mais, você é uma peça utilitária numa engrenagem muito maior, né? Eu acho que todos os artistas que têm algum mínimo de ascensão, eles meio que passam por isso, é inevitável, né? Eu acho que é doloroso porque você vê que o teu sonho, na verdade, é um produto. Como qualquer outro produto da prateleira de um supermercado, né? Eu não sei se você teve esse impacto, foi mais... Eu sempre gostei muito de tocar. Eu queria tocar. Então não era compor. Eu passei a compor por necessidade, porque era aquilo que estava acontecendo na época, né? Até o pessoal fala... tem sorte. Não, sorte é você estar preparado e, sabe, opa, pintou a oportunidade, tô aqui e tal, né? E foi o que aconteceu. Mas, assim, eu nunca foi, até por minha timidez, olha, eu quero mostrar o que eu faço e tal, né? Então, eu gosto de tocar, eu toco em casa, sem ninguém vendo também. E, sim, você pega um violão aqui, toca aí pra mim, eu vou ficar... É mesmo? Não, sabe, eu sozinho, assim, cantando, putz, morro de vergonha. Mas, junto com a banda, daí eu, sabe, acho legal, tal, e fico tocando e tal. E eu continuo tocando. Eu me sustento até hoje da música, sabe, não foi... Eu não tive que ter um segundo emprego. Tudo que eu fiz e tudo que eu tenho até hoje veio da música mesmo. Então, eu acho que foi muito bem sucedido. As pessoas, os haters, né, da internet, falam, mas você não toca nada no rádio, não sei o quê. Eles não entendem o que é sucesso. Sucesso é isso. Eu me propus a viver de música e vivo de música até hoje. Entende? Não é fama. Fama é outra coisa. Sim. Né? O cara mata um e fica famoso durante alguns anos. Especial na Netflix, pô. Ficou famoso. Depois, mas não é uma fama boa também, né? Então, eu não tenho arrependimento, não. Mas é muito bom como a gente... Você falando do hater, né? Mas você não toca na rádio. E você, seu Josualdo, fez o quê na sua puta vida? Exato. Você fica aqui xingando os outros. Você está desempregado, mandando comentário no meu vídeo, pentelho. Não, e pior, eu toco na rádio. Exato. Entendeu? Músicas que eu fiz há 40 anos, toca ainda na rádio. Então... mas o cara tá ouvindo Tupi FM, só toca sertanejo, porra. Antes da gente encerrar o episódio aqui, eu quero fazer um questionário rápido com você. Eu vou fazer uma pergunta. Geralmente são respostas de uma palavra, mas se você quiser se alongar, fica à vontade, tá? Eu queria que você me dissesse uma palavra que você gosta muito. Pode dizer qualquer uma, não tem nenhum tipo de censura. Eu tô pensando nas palavras. Gosto de algumas palavras, assim, só por palavra, mas não me ocorre nenhuma agora. Um nome, Epaminondas. Uma palavra sonora, Epaminondas. Maravilhoso. Tem alguma palavra que você odeia, que você não gosta? Tem também umas palavras que eu não gosto só porque ela soa feia, mas não estou lembrando agora, não. Esturjão. Maravilhoso. Tá bom, excelente. Você tem algum som ou algum barulho que você gosta muito de ouvir? Pode ser qualquer som ou barulho. Tem. O barulho... tem um vidro de vitamina, né, de plástico com aquelas vitaminas. Quando eu viro ele faz... Eu gosto desse som. É basicamente um instrumento, né? É um tipo de instrumento, né? Instrumento, chocalho, sei lá. Gosto do som, eu acho que todo homem gosta, porque basta ver em filme de ação e tal, o cara pega o revólver e faz... Ele só pegou, né? Esse barulho de encaixar coisas, eu acho que pega nos homens. O cara nem ia atirar, né? O cara nem ia atirar, o cara só fez pelo barulho. Pega a faca, faz clac, clac. Tem algum som ou barulho que você odeia? Odeio. Barulho de raspar a unha na lousa. Esse é ruim, né? Aflição, né? Qual que é o seu palavrão favorito? Caralho.
É? Caramba, caralho, tá no ranking alto, hein? Ah, é? É, muita gente. Falou, caralho. Tem. Você tem algum tipo de. O que você faz, ou que você vê, ou que você experiencia que te empolga? Pode ser qualquer coisa. Que eu vejo e me empolga. Não precisa ser ver, pode ser fazer. Ah, tá. Eu gosto de consertar a coisa. É mesmo? Eu gosto de consertar a coisa, assim, sei lá, qualquer coisa. Não que eu seja craque nisso, mas eu vejo, ultimamente, né, com brinquedos das minhas filhas, ou instalação elétrica, coisa assim, eu gosto de... Às vezes eu tenho que descobrir o que está errado, entendeu? Então, essa coisa de... Olha, pô, descobri. Que no fundo, quando eu estou escrevendo, compondo também, às vezes, pintou essa palavra que demais, encaixou direitinho e tal. Então, essas coisas de ir buscar e procurar soluções. Eu falo para mim mesmo assim: se eu fosse ter uma outra profissão, seria resolver problema dos outros. Qualquer problema, me fala, porque o dos outros é fácil, né? Não é o seu, mas qualquer problema. Meu carro não cabe na garagem. Peraí, vamos pensar. Cara, que doido. Você descreveu um negócio que pra mim é igualzinho. Ah, é? Tipo, quando eu tô escrevendo uma piada, eu escrevia, quando o Denis escrevia no começo da carreira dele, eu escrevia muito parecido com ele, assim, que é bem palavra por palavra, assim, bem matemático. E eu sinto, às vezes, quando eu tô escrevendo, que eu tô fazendo... Sabe aquele jogo Sudoku? Sei. Que você fica tentando encaixar os números nos lugares certos. Aí quando você acha, você fala... Puta, é isso aqui, cacete. Crer. E você faz pelo prazer Isso. de... E é muito doido, porque você traça um tipo de perfil, de personalidade... Que você tem o lance do QI, que no final do dia, quando você tá fazendo uma prova... As pessoas que têm QI alto, normalmente têm muito bom humor. E vice-versa. Quem tem muito bom humor, normalmente tem QI alto também. Pode ser também. Não, e tem um negócio que eu acho assim... Quando você vai lá fazer a prova de QI e tal, são problemas que eles estão te dando, né? E você tá resolvendo problemas. Isso, acho que o seu cérebro, ele deve ter uma propensão muito grande, porque como tem uma inteligência alta, ele entedia muito rápido, geralmente. É verdade, Então você dá problema pra alimentar aquela atividade alta, né? É capaz, é verdade. Interessante essa sensação. Foi uma divagação sobre a sua personalidade. Psicólogo, praticamente, né? Aí a nossa última pergunta. Não sei se você é ateu, não sei se você é religioso, mas é uma pergunta hipotética e supostamente vamos supor que isso exista. Se você morrer um dia, como todos nós vamos morrer, e você chegar lá nos portões perolados do céu, o que você gostaria de ouvir quando você chegasse lá? Não, foi um engano. Volta lá. Maravilhoso. Pra mim, a minha resposta favorita até aqui dessa pergunta. Eu queria agradecer imensamente a você, Roger, por ter aparecido aqui. Você é uma lenda do rock nacional. Eu aprecio o seu trabalho tanto na parte musical, tanto quanto no The Noite, que é o maior talk show do Brasil, aí disparado. Alguns dizem que o único maiores do mundo na internet. É o maior do mundo, em números na internet é o maior do mundo, né? Isso, e você participa desde o dia 1 e tá lá até hoje. Assim, eu até me sinto um pouco ridículo de te dar os parabéns, tá? Pela sua carreira. Valeu, porque, porra, é meio assim, eu sou muito pequeno pra ficar aqui falando, olha, parabéns pela sua carreira. Você aí tá indo muito bem, você vai brilhar muito mais. Mas eu fico muito contente de você ter aceitado o convite e de ter vindo bater esse papo aqui, porque com certeza eu desde pequeno sempre gostei muito de uma coisa que eu falava pros meus avós, principalmente pro meu avô, de adultos, e encara isso como um elogio, que eu era criança, né? Que pareciam crianças, assim. A gente parece criança. Parecia criança no sentido de... A irreverência é tão grande que naquele mundo de adulto, vocês faziam uma parada que aquele universo parecia ridículo. Definiu bem. E sabe assim, isso é uma habilidade. Até hoje eu me sinto
Assim, criança mesmo. Porque eu acho que tem esse lugar do lúdico e você banalizar o que esses caras engravatados estão achando que é super importante, super sério, não sei o quê. É um lugar até de você se colocar numa posição meio superior no sentido de vocês são toscos, vocês são patéticos. E eu sempre adorei isso, assim. E quando eu era criança e encontrava adultos assim e artistas assim, eu tinha uma conexão direta muito rápida com eles. Eu acho até que... por exemplo, um exemplo que não são vocês, mas o Mamonas se deu bem com as crianças muito por causa disso, assim, do ridicularizar tudo, que é o espírito infantil, assim. Então, você também é parte de uma influência e eu fazendo uma coisa que não tem nada a ver com música. Não sei tocar uma campainha, mas eu acho que dentro do texto das composições que vocês faziam, eu acho que eu encontro muito do meu trabalho também. Então, eu queria muito agradecer a você, obrigado mesmo, e nada. Longa carreira a mim, porque a dele já é longuíssima, tá certo? Muito obrigado a vocês que assistiram o episódio até aqui. Segue a gente, deixa o like aqui no nosso canal e a gente se vê até a próxima. Tchau, tchau.